Você já sentiu que sua mente corre mais rápido do que a sua própria vida? Como se você estivesse tentando acompanhar um trem que nunca diminui a velocidade. Pois é, a maioria das pessoas não percebe, mas estão vivendo reféns daquilo que eu chamo de síndrome do pensamento acelerado. E o mais curioso e preocupante é que essa aceleração mental não apenas rouba sua paz, ela rouba também a sua prosperidade. Hoje eu quero conversar com você como se estivéssemos sentados na varanda, tomando um café tranquilo. Porque, para falar sobre prosperidade, precisamos antes falar sobre aquilo que está sabotando você por dentro. E talvez você não tenha percebido, mas a sua mente pode estar criando obstáculos invisíveis que te afastam de oportunidades incríveis. Aquelas que poderiam mudar sua vida financeira, emocional e até espiritual. Eu costumo dizer que uma mente acelerada é como um celular com 1000 abas abertas. Ele esquenta, trava e ainda te deixa na mão quando você mais precisa. E, da mesma forma, você também trava quando sua cabeça está sobrecarregada. Trava nas decisões, trava nos sonhos, trava nos projetos. A vida começa a empacar e você acha que é o universo te dizendo não. Mas às vezes não é um não. É apenas sua mente pedindo socorro. E eu quero te mostrar, ao longo deste vídeo, que existe um caminho real, simples e profundamente transformador para desacelerar essa mente turbulenta. E, quando você faz isso, algo extraordinário acontece. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar. Você passa a enxergar caminhos onde só via confusão, e é por isso que você não caiu aqui por acaso. Esse vídeo é um convite para reorganizar sua vida de dentro para fora, e um convite para que você se inscreva nesse canal. Vamos juntos? Você já reparou que a sua mente fala mais alto do que qualquer pessoa ao seu redor? Eu costumo dizer que a mente humana é uma fábrica de pensamentos que não fecha nem aos domingos. E quando essa fábrica entra em modo produção acelerada, você passa a viver uma espécie de ruído interno constante. A síndrome do pensamento acelerado, que tantos carregam sem perceber, começa assim: um excesso de vozes internas competindo pela sua atenção. E por que isso importa para a prosperidade? Porque uma mente acelerada não enxerga oportunidades. Ela apenas tenta sobreviver ao caos. É como dirigir um carro a 180 km/h. Você não consegue olhar para o lado, observar o trajeto, perceber as paisagens ou sequer frear quando necessário. A pressa mental te torna cego para o que poderia mudar sua vida financeira. Quem pensa rápido demais não pensa profundo o suficiente. Eu já acompanhei milhares de pessoas brilhantes que tinham todas as ferramentas para prosperar, mas eram prisioneiras da própria mente. Elas tentavam planejar o futuro com a cabeça cheia do passado. Queriam tomar decisões enquanto fugiam das próprias emoções. Isso cria um curto-circuito emocional. E quando seus pensamentos estão tão bagunçados quanto um quarto de adolescente, dificilmente você vai encontrar a chave das oportunidades. Se você percebe que está sempre cansado, irritado, com dificuldade de focar e com a sensação de que nada flui, talvez não seja o universo contra você. Talvez seja sua mente pedindo ajuda. A boa notícia é que, quando você aprende a desacelerar, a vida começa a te entregar sinais, caminhos e pessoas que antes você simplesmente não conseguia ver. E é exatamente aí que começamos a abrir espaço para algo muito maior. Quando a mente entra naquele ritmo frenético, parece que vivemos com um ladrão silencioso dentro da cabeça. Ele rouba sua atenção, sua paz e, principalmente, sua capacidade de decidir. E decisões pobres criam futuros pobres. Eu já observei isso em pacientes brilhantes. Quanto mais acelerados estavam por dentro, mais perdidos estavam por fora. A pessoa até quer mudar de vida, mas não consegue nem escolher por onde começar. Quando a mente corre, a vida trava. E existe algo ainda mais sutil. Uma mente acelerada não descansa. Ela te acorda antes do despertador,
Te acompanha no banho, senta na sua mesa de trabalho. É como ter um chefe interno te cobrando o tempo todo. Você pensa demais, sente de menos e vive no automático. E quando você vive no automático, você deixa de perceber pequenas oportunidades que poderiam mudar tudo, como uma conversa, um curso, uma ideia que surge no silêncio. Eu me lembro de um empresário que atendi certa vez. Ele tinha 3 empresas, muitos funcionários e uma vida financeira confortável, mas nunca se sentia satisfeito. A cada nova conquista, ele já estava pensando na próxima. Resultado? Ele era rico no bolso, mas pobre em serenidade. Quando conseguimos desacelerar a mente dele, foi como se ele finalmente enxergasse portas que sempre estiveram ali. Parcerias, investimentos, ideias criativas. A prosperidade estava próxima, mas ele estava longe de si mesmo. Se você sente que sua vida está travada, talvez o problema não esteja fora, e sim dentro. Não é falta de sorte, não é falta de capacidade e muito menos falta de merecimento. É apenas que você está tentando plantar sementes em um solo agitado demais. E um solo agitado não deixa nada criar raízes. Mas quando você aprende a aquietar a mente, algo mágico acontece. A mente acelerada adora contar histórias para você. E quase sempre histórias dramáticas. Ela exagera problemas, cria cenários trágicos, imagina derrotas antes mesmo de você tentar. É como ter um roteirista de novela dentro da cabeça, sempre pronto para escrever um capítulo cheio de medo e tensão. E quando você acredita nessas ilusões, você deixa de agir. E sem ação, não há prosperidade possível. Quando estamos acelerados, qualquer desafio parece maior do que realmente é. Uma conta atrasada vira um desastre. Uma oportunidade nova vira risco. Um plano simples se transforma em uma avalanche de preocupações. E, sem perceber, você começa a evitar tudo que poderia te fazer crescer. O medo se disfarça de cautela e a ansiedade se veste de prudência. Isso cria uma falsa sensação de proteção que, na verdade, apenas te aprisiona. Eu já vivi isso na pele. Houve uma fase da minha vida em que eu acumulava tantas responsabilidades que minha mente parecia uma tempestade constante. Eu me via pensando em 15 coisas ao mesmo tempo e, ironicamente, não resolvia nenhuma. Foi justamente nesse período que percebi uma verdade profunda. A mente acelerada não quer que você prospere. Ela quer apenas que você sobreviva. Mas sobreviver não é viver, e muito menos prosperar. A mente acelerada cria ilusões que sabotam a sua riqueza. Quando você começa a enxergar essas ilusões pelo que elas são, apenas pensamentos, não fatos, algo dentro de você se liberta. A vida deixa de ser um campo de batalha e começa a virar um território de possibilidades. E quando você entra nesse território, é aí que sua capacidade de atrair oportunidades começa a despertar de verdade. E existe um passo simples que abre essa porta. A maioria das pessoas acha que precisa pensar mais para prosperar. Mas, curiosamente, é o contrário. Você precisa pensar melhor, e isso só acontece quando você desacelera. Quando você reduz a velocidade mental, algo extraordinário surge. Clareza. E clareza é o bem mais valioso de qualquer pessoa que deseja prosperar. Sem clareza, você apenas reage. Com clareza, você cria. E quem cria, prospera. É como se dentro de você existisse uma biblioteca inteira de ideias, soluções e possibilidades. Mas as páginas estão sempre voando por causa do vento dos pensamentos acelerados. Quando você desacelera, esse vento diminui. As páginas param de se mexer. E, pela primeira vez, você consegue ler a própria vida com nitidez. A oportunidade que parecia distante começa a ganhar forma. E decisões que antes pareciam complicadas ficam surpreendentemente simples. Eu me lembro de uma jovem que atendi, brilhante, cheia de potencial, mas completamente perdida dentro da própria cabeça. Eu sugeri um exercício simples.
Todos os dias, por 5 minutos, ela deveria apenas respirar profundamente e observar os próprios pensamentos, sem tentar lutar com eles. Apenas observar. Ela riu e disse: "Isso aí não vai mudar nada." 3 semanas depois, ela voltou transformada. Fez escolhas importantes, reorganizou a vida e até recebeu uma proposta de trabalho que antes tinha medo até de considerar. 5 minutos mudaram o destino dela. A desaceleração é mais poderosa do que parece. Não é parar de pensar, é aprender a pensar com qualidade. E quando você começa a experimentar essa calma interna, o mundo externo começa a responder de um jeito diferente. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, ideias brotam. E é justamente nesse ponto que surge algo ainda mais profundo, algo que muitas pessoas ignoram, que é o poder da pausa. Onde nascem as melhores ideias. A pausa não é um luxo, é uma estratégia. Enquanto muitos acreditam que prosperar exige correr sem parar, eu aprendi, tanto nos estudos quanto na vida, que as melhores ideias não nascem durante o excesso, mas durante o silêncio. A pausa é o intervalo onde sua mente finalmente consegue ouvir o que seu coração está tentando dizer há anos. E oportunidades costumam surgir exatamente desse diálogo interno. Pense em um compositor. Ele não cria belas melodias, enquanto todos os instrumentos tocam ao mesmo tempo. Ele precisa de silêncio para escutar a primeira nota. Com você, é igual. A mente acelerada cria um ruído que te impede de perceber ideias simples e geniais que poderiam mudar sua trajetória financeira. Mas quando você se permite pausar, nem que seja por 2 minutos, você abre espaço para que algo novo floresça. Eu mesmo já tive insights valiosos durante momentos de pausa. Alguns dos meus livros, palestras e projetos nasceram enquanto eu caminhava sem pressa, tomava um café sozinho ou simplesmente observava o pôr do sol. É curioso. Quanto mais eu parava, mais a vida se movia a meu favor. Porque a pausa não é falta de ação. A pausa é o berço da ação certa. E a ação certa vale mais do que 1000 movimentos sem direção. Quando você começa a cultivar pequenas pausas ao longo do dia, percebe algo mágico. A ansiedade diminui. Sua atenção se expande e seu olhar fica mais afiado para reconhecer oportunidades. E é justamente nesse estado mental que você começa a enxergar padrões, conexões e caminhos que antes passavam despercebidos. E esses padrões escondem uma verdade profunda. A autogestão emocional é o antídoto contra o caos interno. Para prosperar, não basta dominar números, estratégias ou técnicas de desenvolvimento pessoal. É preciso dominar a si mesmo. A autogestão emocional é como ter um volante firme nas mãos enquanto dirige por estradas desconhecidas. Sem ela, qualquer curva vira um acidente mental. Com ela, até tempestades se tornam navegáveis. E é justamente essa estabilidade que permite que você atraia oportunidades com mais facilidade. Quando você não administra suas emoções, elas roubam sua energia. A mente acelerada, combinada com emoções descontroladas, cria um turbilhão que te deixa exausto. Você passa horas pensando, mas poucos minutos realmente fazendo. E prosperidade exige ação consciente, não ação impulsiva. Quando você aprende a se regular emocionalmente, suas decisões começam a ganhar peso, precisão e direção. E então, a prosperidade encontra espaço para entrar. Eu sempre digo que a emoção é como uma criança. Precisa ser acolhida, mas também precisa de limite. Se você ignora suas emoções, elas gritam. Se você tenta silenciá-las, elas esperneiam. Aprenda a observá-las, como quem observa uma onda no mar, mas sem se afogar nelas. A clareza mental aumenta, sua ansiedade diminui e a vida deixa de parecer uma maratona infinita. Esse simples ato de observar já transforma profundamente sua relação com a prosperidade. Uma prática muito simples,
que ensino até para líderes e empresários, é o diálogo interno consciente. Sempre que uma emoção forte aparecer, medo, insegurança, pressa, você para por alguns segundos e pergunta a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Essa pequena pergunta muda tudo. Ela tira você do piloto automático e devolve o controle. E quando você retoma o controle interno, o controle externo começa a surgir. A mente acelerada é como um holofote quebrado. Ela ilumina tudo ao mesmo tempo, e por isso não ilumina nada de verdade. Já o foco é como um feixe concentrado de luz. Quando você direciona sua atenção para um único ponto, esse ponto começa a ganhar vida. É impressionante como, quando você aprende a focar, o universo parece conspirar a favor. Mas, na verdade, é você que finalmente passa a enxergar o que sempre esteve ali. O foco, o ímã invisível das oportunidades. Quando estamos acelerados, queremos abraçar 10 projetos, resolver 20 problemas e conquistar 5 sonhos ao mesmo tempo. E o resultado disso é uma sensação de fracasso constante. Não porque você é incapaz, mas porque nenhuma mente, por mais brilhante que seja, consegue expandir prosperidade em um terreno tão disperso. O foco é o filtro que separa o essencial do barulho. E prosperar é, antes de tudo, aprender a escolher o que realmente importa agora. Houve uma época em que eu mesmo tentava responder a todas as demandas da vida ao mesmo tempo: livros, pacientes, projetos, viagens, família. Eu produzia muito, mas quase não vivia. E quando decidi aplicar o foco de maneira estratégica, tudo mudou. Eu escolhi prioridades claras, reduzi a velocidade interna e percebi que, ao focar em menos coisas, conseguia resultados muito maiores. Eu descobri que a prosperidade gosta de ordem, e o foco é quem coloca essa ordem para funcionar. Se você quer atrair oportunidades reais, escolha uma área para direcionar sua energia nas próximas semanas: finanças, estudos, saúde, espiritualidade, trabalho. Apenas uma. Você vai se surpreender com a velocidade com que as coisas começam a fluir quando sua mente para de dispersar e começa a concentrar. E é justamente quando você foca que uma força ainda mais poderosa começa a se manifestar no seu caminho. A energia da intenção. Aquilo que você sustenta, cresce. A intenção é um dos elementos mais poderosos da mente humana. Ela é como um sinal que você envia ao universo dizendo: é isso que eu quero construir. Mas, quando sua mente está acelerada, suas intenções se tornam frágeis. Hoje você quer algo, amanhã já não sabe, depois de amanhã já mudou de direção. E prosperidade não floresce em terreno instável. Ela exige firmeza interna, mesmo que externa ainda tudo pareça bagunçado. Quando você desacelera, sua intenção ganha nitidez. Deixa de ser um pensamento solto e passa a ser uma decisão. E toda decisão consciente carrega uma energia criadora. É como plantar uma semente no lugar certo e na estação certa. Ela pode até levar tempo para brotar, mas vai brotar. Pessoas prósperas entendem isso intuitivamente. Elas mantêm a intenção viva, mesmo quando a realidade ainda não mostra resultados. Eu sempre gosto de fazer uma analogia simples com meus pacientes. A intenção é como ajustar a antena de um rádio. Quando a sintonia está correta, a música flui com clareza. Quando a antena está torta, tudo vira chiado. Sua vida funciona assim. Quando você escolhe uma intenção clara, melhorar sua vida financeira, estudar algo novo, mudar hábitos, buscar oportunidades e sustenta essa intenção diariamente, algo dentro de você começa a vibrar nessa direção. E é essa vibração que atrai oportunidades compatíveis. Para reforçar essa intenção, você pode usar rituais simples, escrever seus objetivos toda manhã, ler 2 ou 3 livros inspiradores por mês, como O Poder do Subconsciente, O Milagre da Manhã ou A Única Coisa.
ou até mesmo repetir uma frase de propósito antes de dormir. Essas práticas não têm magia, têm foco. E quando sua intenção ganha foco, seu destino começa a se reconfigurar de maneiras surpreendentes. E esse movimento interior prepara você para um outro aspecto fundamental da prosperidade: o espaço interno. Sem ele, nada novo entra. Uma das maiores causas de bloqueio da prosperidade é a falta de espaço interno. Quando sua mente está lotada de preocupações, pensamentos repetitivos, memórias cansadas e ansiedade. É como tentar colocar novos móveis em uma casa abarrotada. Nada entra, nada circula, nada cresce. A mente acelerada cria esse congestionamento silencioso que você sente, mas não sabe explicar. E é exatamente esse excesso que impede novas oportunidades de se aproximarem. Quando você começa a organizar sua mente, desacelerando, respirando, priorizando, algo interessante acontece. Você cria espaço. E espaço é convite. Convite para novas ideias, novas pessoas, novos projetos, novos caminhos. Prosperidade não gosta de lugares apertados. Ela precisa de abertura. Por isso, quando você limpa o terreno emocional e mental, a vida começa a oferecer caminhos que antes estavam completamente escondidos atrás do excesso. Eu já vi isso acontecer com pessoas comuns, profissionais, estudantes e até com grandes líderes. Houve um caso de um executivo que eu acompanhei durante anos. Ele era extremamente competente, mas sua mente vivia ocupada com problemas antigos, ressentimentos e expectativas irreais. Quando ele finalmente aprendeu a liberar esse excesso, conversando consigo mesmo, praticando pausas, fazendo pequenas caminhadas conscientes, sua criatividade explodiu. Ele enxergou oportunidades que estavam ali há anos, mas sua mente não tinha espaço para perceber. Criar espaço interno é um ato de autocuidado, mas também é uma estratégia de prosperidade. Quando você deixa ir o que já não serve, abre espaço para o que realmente pertence ao seu futuro. E, curiosamente, quando esse espaço surge, um novo tipo de movimento começa dentro de você. Um movimento que não vem da pressa, mas da presença. E é justamente esse movimento interno que vai preparar o terreno para o último ponto dessa jornada. A presença. O estado onde a prosperidade finalmente alcança você. A presença é o antídoto final contra a mente acelerada. Quando você está presente, o passado perde força e o futuro para de te assustar. É como se você voltasse a habitar o único lugar onde a vida realmente acontece. O agora. E é apenas nesse agora, simples, silencioso e profundo, que a prosperidade consegue te encontrar. Porque ela não entra onde existe excesso de pressa. Ela só se manifesta onde existe presença. Viver presente é treinar a mente a voltar para o corpo, para a respiração, para o que está diante de você. É como afinar um instrumento musical. Quanto mais você pratica, mais harmonia você cria dentro de si. E essa harmonia interna se reflete em tudo ao seu redor. Quando você está presente, você não só percebe oportunidades, você percebe qual delas é a certa. E isso muda completamente o seu caminho. Eu já tive momentos de presença tão profundos que transformaram decisões difíceis em escolhas simples. Momentos em que, mesmo com uma agenda lotada, um turbilhão de responsabilidades e o peso emocional de tantas vidas que acompanho, bastava um minuto de respiração consciente para que tudo se realinhasse dentro de mim. A presença cria ordem, e com ordem você consegue acessar sua verdadeira sabedoria, aquela que não vem dos pensamentos, mas da consciência. E o mais bonito da presença é que ela não exige esforço, ela só exige intenção. 1 minuto olhando o céu, 2 minutos respirando fundo, 3 minutos caminhando sem celular. Gestos pequenos que criam movimentos gigantes dentro de você. E quando a presença se torna parte do seu dia,
você deixa de correr atrás da prosperidade. É ela que começa a correr atrás de você. Se você chegou até aqui, saiba que isso já diz muito sobre você. Significa que, apesar da correria, do cansaço e das dúvidas que a vida coloca no seu caminho, existe dentro de você uma vontade sincera de crescer, de prosperar e de reencontrar sua própria paz. E eu quero te lembrar de algo simples, mas poderoso. Prosperidade não é uma corrida, é um estado interno. Quando você aprende a desacelerar, a observar seus pensamentos, a organizar suas emoções e a criar presença no seu dia, você muda sua vibração. E quando você muda sua vibração, você muda seu destino. Então, antes de sair deste vídeo, faça um pequeno compromisso consigo mesmo. Hoje, nem que seja por 1 minuto, você vai pausar. Vai respirar. Vai se ouvir. Porque é nesse minuto de silêncio que a vida encontra espaço para te surpreender. O melhor ainda está por vir.